Bem, vejamos agora como configurar as cotas. Vamos clicar aqui em cota alinhada e, como todo elemento do Revit Architecture, as propriedades dele é que vão definir as suas características. Okay? Então eu tenho aqui o tipo de cota que eu estou usando. Cota, estilo de cota linear com diagonal de 2,5 Arial. Eu tenho aqui comprimento de arco, diagonal de centro. Ok? Eu posso querer criar mais de um tipo de cota no meu desenho. Não é muito comum, mas eventualmente acontece. Ou simplesmente eu posso configurar esse estilo de cota. O ideal, como sempre, vou mencionar sempre isso, é que nós tenhamos o nosso estilo de cota definido lá no nosso template. Tá? Lembrando mais uma vez, rapidamente, que quando eu começo um projeto novo, okay, por aqui, ele vai escolher um desenho para que ele sirva de modelo. Então o ideal é que eu vá nesse modelo, extensão RTE, ok? Eu vou lá no início lá, abrir, e eu vou selecionar a opção arquivo do Revit, né? E lá na minha pasta eu tenho um modelo RTE, tá? Template, arquivo de modelo. Posso especificar que ele seleciona arquivos, apenas arquivos de modelo, e lá na sua pasta de modelos você vai ter os vários modelos para cada tipo de projeto que você vai utilizar. Ok? Então o ideal é que você configure a sua cota, você estabeleça no seu escritório um padrão de cota, né? E você configura o seu template, de modo que quando você começar um desenho novo já estejam definidos tanto os textos que vimos na aula anterior, quanto as cotas e demais elementos, identificadores, etc. Ok? Então eu vou aqui em cota alinhada e eu peço aqui, como sempre, editar tipo para configurar esse tipo chamado diagonal 2 mm Arial. Lembrando sempre, as cotas que já estão no desenho, elas foram criadas usando esse estilo, esse tipo de família chamada diagonal 2,5 mm Arial. Isso significa que se eu vier aqui e alterar os valores da propriedade desse elemento, automaticamente, quando eu terminar de aplicar e OK, todos os elementos da tela serão modificados, serão adaptados às modificações que eu fiz. Se eu desejar manter e criar um novo estilo, eu clico em duplicar e crio um novo estilo de cota. Ok? Para nossa facilidade aqui para o nosso exercício, vamos ver, nos interessa ver as alterações que são feitas na tela, então eu vou manter aqui o estilo chamado diagonal 2,5 Arial, certo? Bem, aqui eu vou controlar várias propriedades, tá, da minha cota. Vamos ver apenas as principais, tá, ok? Marca de revisão. Posso selecionar aqui alguns elementos: caixa preenchida, extremidade, ponto aberto, ponto preenchido, seta 30 graus. Eu clico aqui em aplicar, vou chegar aqui para o lado e já vou vendo o efeito que vai causando aqui na minha cota. Tá, ok? Se eu desejar aqui ponto preenchido 3 mm, aplicar e assim por diante. Ok? Extensão de linha, intervalo de linha de chamada. E aqui embaixo eu vou definir as características do meu texto. Tá, ok? O texto aqui, ao contrário do AutoCAD, ele não é dependente do estilo de texto criado. Tá, ok? Eu não tenho um estilo de texto associado, eu defino um texto para a cota. Ok? Aqui, se eu colocar um texto 2,5 mm e clicar em aplicar, ele aumenta ou diminui. Eu vou escolher o deslocamento do texto, a posição, a fonte do texto, tá, ok? E todas as características. Formato de unidade no texto aqui já está definida para usar as condições do projeto. No entanto, eu posso usar condições especiais para o texto. Eu tiro aqui a opção usar as condições do projeto. Eu posso definir que mesmo o projeto estando em metros, eu corte em centímetros e assim por diante. Arredondamento duas casas. Eu posso escolher o símbolo de unidades em metros. No caso aqui, se eu mudasse a unidade para centímetros, o símbolo de unidade passaria a centímetros. Tá? Isso significa que ao lado de cada cota ele vai colocar, ok, a unidade desejada. Não é o nosso caso, vamos voltar aqui para metros.
e não vamos colocar o símbolo de unidade. Ok? Suprimir zeros à esquerda. Se eu clicar nesse objeto, aplicar mais uma vez, ele retira as casas decimais aqui à direita, como eu mencionei na aula inicial. Voltamos então, não vamos suprimir zeros. Ok. Então, essas são as principais formatações. Uma observação aqui importante é sobre essa marca de revisão. Essa marca de revisão também é uma outra família, tá? Que a gente já viu aqui como altera, né? Eventualmente a gente quer usar, por exemplo, o dot, né? Que é aquele pontinho. Muitas empresas usam ponto fechado, né? O ponto preenchido. Mas a gente vê aqui que 3 milímetros ele é muito grande, tá ok? Então eu preciso de um novo elemento, de um novo tique ou de uma nova seta que não é essa exatamente aquela que o Revit disponibiliza, ok? Para isso nós vamos ver uma coisa diferente aqui, que é já entrando na parte de configurações do Revit. Eu venho aqui em gerenciar, eu tenho aqui configurações adicionais, ok? Esses elementos aqui são chamados no Revit de pontas de seta, ok? Pontas de seta. Então eu tenho aqui exatamente aqueles elementos que são usados como marca de revisão, que ele chama de marca de revisão na cota. Okay? Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse ponto preenchido 3 milímetros e vou duplicar. Tá, ok? Vou chamar de ponto preenchido, vamos colocar aqui 2 milímetros. Ok? Um ponto 2/3 do que está aqui. Clico em OK e eu mudo aqui o tamanho da marca para 2 milímetros. Aplicar, ok. Na minha configuração de cotas, vou lá e anotar cota alinhada, venho editar tipo, e aqui na marca de revisão eu mudo de ponto preenchido de 2 para 3 milímetros. Clico em aplicar e está lá ele modificado. Ok, se eu achar que ainda estiver grande, faço o mesmo procedimento, crio 1.5 e assim por diante. Dessa forma eu consigo personalizar a minha cota de uma forma mais versátil. Bom, mais uma observação sobre cotas dentro das configurações é o seguinte: eu posso clicar numa cota aqui, eu vou clicar 2 vezes no texto. Bom, eu tenho a opção, que não é uma opção indicada, né, de substituir o valor real por uma observação, ok? Eu posso colocar aqui, por exemplo, ou eu posso até modificar o valor da cota, colocar 3.05, né? Ou que não é ideal, nunca é ideal, né? A gente modificar nem no AutoCAD isso é ideal, mas pode servir para outra coisa sem ser isso. Pode ser uma observação, por exemplo, variável de 3 a 3.20. Ok? Quando eu der aplicar, chegar aqui para o lado. Variável de 3. Então eu modifico o texto que está contido aqui. Ok? Eu posso também colocar um campo de texto acima. Posso colocar aqui variável. Clico em aplicar. Vamos voltar aqui a usar o valor real. Variável 3.0. Posso colocar um prefixo L igual. Ok, clico aqui de novo e posso colocar também um sufixo e posso colocar, vamos colocar aqui por exemplo a unidade, vamos colocar abaixo teste, aplicar, ok? Então tem essas opções aí de trabalhar esse texto da cota. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Então, basicamente, o assunto cotas é isso. Ao longo do desenvolvimento de alguns projetos que a gente vai fazer nesse curso, a gente pode ver algumas situações mais especiais, mas o principal sobre cotas é isso. Só uma última lembrança, é que aqui, dentro de estilo de cota linear, né, eu criei esse tipo, eu configurei esse tipo, tá? Mas eu posso criar vários tipos de cotas, ok? E utilizar para uma situação ou outra. Eventualmente, principalmente projetos mecânicos,
Às vezes é comum você ter um tipo de cota especial para peças muito pequenas ou detalhes, ok? E por último, selecionando uma cota, né, clica aqui em modificar, selecionando uma ou mais cotas, né, eu queria, por exemplo, esses conjuntos aqui, esse conjunto aqui fosse diferente da cota total. Então, se eu clicando aqui, ó, no seletor de tipos, eu posso mudar o estilo, ok? Ele mudaria aqui as configurações dessa cota de acordo com o novo estilo. Beleza, pessoal? Bom, então esse é o assunto cotas. Não deixe nunca de treinar. Ok? Cotem todo o desenho, façam cotas verticais, horizontais, tá certo? E deixe esse projeto aí em ponta de bala. Um abraço a todos e até a próxima aula.